Olá, meu nome é Simone Alvarez, eu sou professora da Universidade Estácio de Sá, na disciplina de Contratos, Direito Civil, sou especialista em Direito Civil pela Universidade Estácio de Sá, mestre em Direito, doutora em Direito também, e venho apresentar a minha pesquisa aqui para o CAED Jus, no GT de Direito Privado, mencionando o tema relevante para a sociedade e muito debatido, que é a respeito da validade ou não do contrato de namoro. A princípio, a gente entende que o contrato de namoro pode ser um contrato sem validade jurídica alguma. Por quê? Vamos lá. No primeiro item da minha pesquisa, eu falo sobre o advento da união estável no direito brasileiro. Se antigamente tínhamos um direito patrimonialista em que a família era aquela oriunda do casamento, paulatinamente essa família foi dando lugar a uma nova formação de família que está relacionada ao afeto, independentemente da elaboração de um contrato ou a formalidade de um casamento. Em 1994, a gente teve o advento de uma determinada lei que criou uma separação, de requisitos que deveriam ser cumpridos a fim de que fosse configurada uma união estável, dentre os quais o prazo de 5 anos para que uma união fosse considerada estável. Posteriormente, em 1996, essa lei ela foi parcialmente revogada, porque a união estável não necessariamente precisaria durar 5 anos, um lapso de tempo razoável, o qual a legislação não previu, não era mais necessário, ou seja, um prazo razoável serviria para configurar uma união que fosse estável no sentido de duradoura, no sentido de ininterrupta, contínua, pública, e tudo isso sim poderia levar a uma união estável. O fato dela ser duradoura significa que não deve haver dentro dessa união, desse relacionamento, interrupções de tempo muito longos a ponto de considerar uma interrupção da relação. Pública, normalmente, não é algo escondido, tanto que pessoas impedidas de casar, pessoas que são separadas, que não são separadas judicialmente ou de fato, não podem, contrair uma união estável com outra. Se eu sou casada, eu não posso contrair uma união estável com uma outra pessoa. Até aí tudo bem. E o novo Código Civil em 2002 trouxe a união estável nesses moldes, sem estabelecer um mínimo, de tempo para que seja configurada a união estável. O problema surge quando dentro dessa união há a possibilidade de que haja a comunicação de bens entre casais. O artigo 1723 trabalha com o conceito da união estável e os artigos seguintes estabelecem que, na ausência de qualquer contrato escrito, haverá o regime da o regime da comunhão parcial de bens. Gente, hoje em dia o namoro não é mais aquele namoro de portão, aquele namoro em que os pais ficam na sala. Muitos namoros podem sim ser considerados união estável. E além de tudo, além de todos os requisitos, da publicidade, da convivência ininterrupta, há aquele ânimo de constituir uma futura família. E aí vem a preocupação de que aquele namoro longo não venha a ser considerado união estável, justamente para não haver uma certa comunicação patrimonial indesejada. E aí sim foi que surgiu a discussão a respeito do contrato de namoro, uma vez que o artigo 1725 ele menciona que deve existir um contrato escrito dentro daquela união estável, a fim de que não haja a comunicação de bens entre o casal. Como a lei não nominou aquele contrato, colocaram o nome corriqueiro de contrato de namoro, quando o ideal deveria ser um contrato de união estável, ou seja, você, dentro daquela união, deveria fazer um contrato de união estável,
mencionando que não há comunicação de bens pelo regime da comunhão parcial de bens. Agora, o contrato de namoro, em alguns momentos, vem sendo questionado no Poder Judiciário, que tem entendido pela invalidade desse contrato, tendo em vista que ele quer, digamos, burlar uma norma que é imperativa. Normas de direito de família são imperativas, ok. Agora, no judiciário tem muita causa, muito pedido de reconhecimento de união estável com um lapso temporal muito pequeno. Às vezes, teve caso em que perdão, com 2 meses de namoro, ou pouco menos, em mais de 2 meses, o homem teve que conceder uma pensão de R$ 900 para a mulher. Chegou ao cúmulo de uma relação que o casal dividiu o mesmo teto por 2 semanas. A mulher tentou o reconhecimento dessa união estável e, felizmente, o STJ não concedeu. Então, veja o seguinte, o artigo 1725 menciona a possibilidade de estabelecer um contrato, tá? Em que você estabelece a não aplicação do regime da comunhão parcial de bens. Ora, se dentro do casamento um pacto antinupcial pode estabelecer o regime da separação total de bens, por que não considerar o contrato de namoro dentro da união estável, quando na realidade ele quer esse contrato de namoro? Na realidade, o que ele deseja é que não haja comunhão parcial de bens. Qual a diferença entre chamar isso de contrato de namoro ou contrato de união estável? Por quê? O fato é que muitas vezes os casais, né, um casal, o homem dorme na casa da mulher, a mulher dorme na casa do homem, e não necessariamente isso significa que há o ânimo de constituir família. O relacionamento pode ser público, pode ser ininterrupto, mas não necessariamente o objetivo de constituir família. Então, o que isso sugere é que, se a pessoa cria esse contrato de namoro logo no início, ok, não tem problema. A princípio, esse contrato seria válido, porque há um namoro. Normas de direito de família realmente são cogentes, são imperativas. Mas namorada é família? Não. E outra coisa, o cuidado é, a partir do momento em que há uma união estável, aí sim criar um contrato de namoro, estabelecer um contrato de namoro, aí sim você estaria burlando uma norma imperativa, porque a união estável, ao contrário do casamento, é uma situação de fato. E como situação de fato, você não precisa de um marco histórico, né, de um marco, uma data para iniciar. Ela é uma situação em que pode ocorrer a partir de situações fáticas, independentemente do tempo. O magistrado precisa ser extremamente criterioso a fim de que não haja algo que se denomina em alguns artigos como casamento forçado. O efeito da união estável para um namoro, ao você ser impedido em sua autonomia da vontade de falar que aquilo ali não é uma união estável e talvez até, quem sabe, gerar o direito de alimentos para uma outra pessoa, para esta pessoa com quem você se relaciona, acaba que pode ser considerado como um casamento forçado. Um dos autores que é contrário ao não reconhecimento do contrato de namoro é o autor Zeno Veloso. E vale a leitura, assim como também vale a leitura do artigo sobre a respeito do casamento forçado, tá? Não é forçado no sentido de você ter que ficar com a pessoa, mas você ter que arcar com efeitos de um casamento que você não deseja. Não necessariamente você quer constituir família, por mais que a sua união seja duradoura, seja estável, seja pública, mas o ânimo dos maritais não existe. Muito obrigada pela audição e que venha o próximo Caia de Jus.